Livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Segundo depoimento dos espíritos que se comunicam. Capítulo 7. Sétimo caso. Este fato foi relatado pela Light, numa série de números, ano de 1922, páginas 594 e 595, 610 e 611, 722 e 723, 768 e 769. Trata-se de uma coleção de revelações transcendentais teoricamente importantes, no sentido de que o médium, por quem elas foram obtidas, é uma senhora de limitada cultura intelectual e que ignorava inteiramente as doutrinas espíritas. O interesse pelas pesquisas mediúnicas se manifestou nela repentinamente, em consequência da morte, na guerra, de um dos seus irmãos, a quem muito estimava. Mais tarde, seu espírito guia informou de que fora ele próprio quem a sugestionara nesse sentido. Uma de suas amigas possuía uma prancheta, da qual, aliás, nunca se servira. Senhora Hunter, tal o nome da médium, foi visitá-la e procurou servir-se do pequeno aparelho, conseguindo com facilidade fazê-lo mover-se automaticamente. Viu logo formarem-se algumas frases truncadas, indicando a presença de entidades que tentavam comunicar-se. Uma dessas entidades lhe aconselhou que abandonasse a prancheta e experimentasse o lápis. Senhora Hunter seguiu o conselho e não tardou a escrever correntemente. Ao cabo de algum tempo, teve a manifestação de seu irmão morto na guerra, o qual forneceu provas de identificação pessoal e narrou à irmã as circunstâncias em que se dera sua entrada no mundo espiritual. Mas, como essa narrativa continha informações que pareceram absurdas ao médium, pediu este, a uma outra entidade, explicações a respeito. A que se lhe manifestara, na qualidade de espírito guia, prestou-se a esclarecer os pontos que a senhora Hunter se afiguravam duvidosos. Aconselhou-lhe em seguida que se dirigisse a alguma pessoa competente em matéria de pesquisas mediúnicas. Numa primeira carta que dirigiu ao diretor da Light, escreveu a senhora Hunter falando de si mesma. Não tive ocasião de me instruir. Aos 14 anos, vi-me forçada a renunciar à escola, por causa da morte de meu pai. Não me julgo capaz de redigir uma composição qualquer. Nada sabia e nada sei do que respeita a experiências mediúnicas. Os espíritos que se comunicam me exortam a submeter suas mensagens a alguém que tenha competência na matéria. Foi em virtude desta exortação dos espíritos que ela se dirigiu ao diretor da Light, Sr. David Gould, que compreendeu o valor teórico desse caso de mediunidade súbita, o estudou cuidadosamente, afinal, publicou sobre ele um relatório completo na sua revista. Dada a impossibilidade de reproduzir, por muito longas, as mensagens em questão, limitar-me-ei a citar as passagens em que o irmão defunto descreve pormenores do meio espiritual, ou episódios de outro gênero, comentadas em seguida pelo espírito guia do médium, comentários que inserirei de modo mais extenso. Quando o espírito do jovem militar se manifestou pela primeira vez, sucedeu o que quase invariavelmente acontece nessas circunstâncias, como sabem todos os que experimenta, isto é, que o espírito, reabsorvendo fluidos humanos e volvendo parcialmente às condições terrestres, quais as em que se achava no termo da sua existência, não pôde deixar de ressentir e, conseguintemente, de transmitir ao médium os sintomas que lhe caracterizaram a agonia. Dessa vez, a mão do médium foi presa de tremores e de impressionantes arrancos convulsivos, que lhe faziam saltar o braço em todas as direções. Quando, por fim, essas convulsões se acalmaram, ditou o espírito que segue. Foi o que se deu comigo, quando caí mortalmente ferido pelos estilhaços de um obus. Disseram-me que a minha morte ocorreu em menos de 1 minuto, as convulsões da agonia foram, pois, muito curtas,
embora eu tenha tido a impressão de durarem longas horas. Não te assustes, isto não te trará consequências más. Quanto a mim, estou perfeitamente bem, mas, voltando ao meio terrestre e pensando na minha morte, não posso evitar se reproduzam os sintomas que acompanharam. Quando fui ferido, achava-me à borda de uma trincheira e, quando as convulsões cessaram, estava morto. Senti-me então, como antes, em perfeito estado de saúde. Via-me trajando uniforme militar. Meu primeiro pensamento foi para bem, seu filhinho, e, ao pensar nele, vi-me logo transportado à minha casa, onde o contemplei a dormir na sua caminha, ao lado de Carrie, a mãe. Distinguia-os tão bem como com os olhos do corpo, em seguida tive a tia Johnny, o marido. Pensei em minha mãe e logo me achei ao seu lado. Vi acordada na cama e lhe dirigi a palavra, porém ela nenhum sinal deu de me ter ouvido. Voltei então para a França, para a trincheira, mas também é possível que me haja transportado a K e a S, e que ao mesmo tempo não tenha deixado a trincheira. Sabia-me morto. E um caso estranho me acontecia. Via passar diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida, em os quais me comportara mal. Logo depois, divisei um espírito que me vinha ao encontro. Era meu pai, porém, não o reconheci. Entretanto, quando me chamou pelo meu nome, Will, imediatamente o reconheci e me lancei a chorar nos seus braços. Sentia-me extraordinariamente comovido e não sabia o que lhe dissesse. Nada posso dizer com relação ao tempo que ali permanecemos. Lembro-me apenas de que, durante esse tempo, deixei de ver os meus camaradas, de ouvir o ruído da batalha. Via, no entanto, os pensamentos daqueles camaradas, verifiquei, assim, que muitos haviam impressionado a minha morte. Quando meu amigo Frank se aproximou do meu cadáver, para se certificar de que eu estava realmente morto, ainda uma vez o distingui como com os olhos do corpo. Meu pobre amigo desejava estar em meu lugar e não ligava a importância à vida, senão por amor de sua Dora. Não me seria possível dizer se estive em alguma outra parte, durante a minha permanência naquele lugar. Encontrava-me num estado de completa confusão de ideias, o que me rodeava parecia ao mesmo tempo muito nítido e muito incerto. Meu pai se conservava ao meu lado, a me animar e a me dizer que não tardaria a readquirir o equilíbrio mental. Conduziu-me depois à sua habitação, onde presentemente vivemos juntos, aguardando que a mamãe venha para nossa companhia. Outro dia, disse-me ele. Queres ver tua avó? Eu ainda não a encontrara no mundo espiritual. Ela se achava, ao que parece, numa localidade muito afastada de nós. Papai acrescentou. Formula intensamente o desejo de estar com ela e o de que eu lá esteja por minha vez. Fizemo-lo simultaneamente e saltamos com a rapidez do relâmpago, através do espaço. Em menos de um segundo estávamos ao lado de minha avó. Ela vive com meu avô e com o meu tio Walter, a quem não conheci na terra, logo, porém, percebi que o conhecia muito bem, porque, quando vivo, eu ia frequentemente ver durante o sono, era meu pai quem me levava. O que se acaba de ler é extraído da primeira mensagem do irmão do morto de Sra. Hunter. Numa segunda mensagem, acrescentou ele copiosos detalhes acerca do momento de sua morte. Limitar-me-ei a transcrever esta passagem que completa a precedente. Muitos de meus camaradas se acharam mortos sem o saberem e, como não logravam perceber certas coisas, supunham que estavam a sonhar. Eu, ao contrário, me inteirei imediatamente da minha morte, porém não conseguia compreender o fato de ser absolutamente o mesmo que anteriormente. Antes de ir para a guerra, jamais cogitara das condições prováveis da existência espiritual, durante a vida nas trincheiras, pensava nisso algumas vezes, mas longe estava de imaginar a verdade.
como era natural, tinha na cabeça os coros celestes, as harpas angélicas, de que falam as Santas Escrituras. O que sobretudo havia de mais incompreensível para mim era me ver e sentir absolutamente o mesmo indivíduo de antes, quando, na realidade, me achava transformado numa sombra. Em compensação, não podia igualmente compreender uma outra circunstância, a de que, quando vinha ver a vocês, os via como se todos fossem sombras, ao passo que eu não o era. Quando estive em casa, mal acabara de morrer, vi vocês como os via quando vivo, mas, depois, pouco a pouco, todos se foram tornando cada vez mais evanescentes, até que não passaram de puras sombras. Em suma, não posso distinguir, nos seres vivos, senão a parte destinada a sobreviver ao corpo. Bem calculadas as coisas, muito de verdadeiro havia no que dizia o nosso pastor em seus sermões. Há realmente uma vida eterna. É, pelo menos, o que todos cremos, enquanto que aqueles que na terra viveram honesta e virtuosamente vão para um lugar que se pode comparar a um paraíso, aqueles cuja existência transcorreu depravada e má vão acabar em outro lugar que se pode exatamente definir como um inferno. Acho-me aqui ativamente ocupado. O mesmo se dá com todos, mas suspendemos o trabalho quando nos sentimos fatigados. Atende, entretanto, aqui, quando falo de cansaço, não me retiro ao que vós aí experimentais. É coisa muito diversa. Quando estamos fatigados, pensamos em nos distrair, segundo os nossos pendores. Nenhum de vós poderia imaginar em que consistem os nossos descansos. Se eu pudesse tornar a viver, mas absolutamente não o desejo, e se soubesse o que sei agora, viveria de maneira muito diferente. Doutra feita, falar-te-ei das minhas ocupações. Por hoje, boa noite. Aí estão as passagens essenciais das mensagens de que se trata e onde se fala da entrada do morto que se comunica no meio espiritual. Aditar-lhes-ei algumas outras, colhidas nos esclarecimentos dados a respeito pelo espírito guiado médium, a pedido deste. Ele começa ponderando. Teu irmão, desde que o feriram os estilhaços do obus, conheceu que lhe chegara a hora da morte. O desconhecido que o esperava se lhe apresentou terrivelmente, nos espasmos de agonia. Quando se comunicou mediunicamente, viveu esses terríveis momentos. Daí os tremores convulsivos de tua mão e os arrancos do teu braço, que tanto te impressionaram. A crise da morte é, fundamentalmente, a mesma para todos, contudo, no caso de um soldado que morre de maneira quase fulminante, as coisas diferem um pouco, porém não muito. Quando chegou o instante fatal, o corpo etéreo, que peneira o corpo carnal, começa gradualmente a se libertar deste último, à medida que a vitalidade vai abandonando. Quem ainda não viu uma borboleta emergir da sua crisálida? Pois bem, o processo é análogo. Desde que o corpo etéreo se haja libertado do corpo carnal, outros espíritos intervêm para auxiliar o recém-desencarnado. Trata-se de um nascimento, em tudo análogo ao de uma criança no meio terrestre, o que faz que o espírito recém-nascido tenha necessidade de auxílio. Ele se sente aturdido, desorientado, aterrado e não poderia ser de outro modo. Quase sempre julga que está sonhando. Ora, o nosso primeiro trabalho consiste em convencê-lo de que não está morto. É o de que geralmente se encarregam os parentes do recém-chegado, o que, as mais das vezes, não serve senão para confirmar, no morto, a ideia de que está sonhando. Teu irmão diz que se transportou imediatamente a Somerset, que falou com sua mãe, que viu o filho e te viu com teu marido. Vou tentar explicar-te como isso ocorre. Logo após o instante da morte, o espírito ainda se acha impregnado de fluidos humanos.
pelo que sei, e não é grande coisa, este fato significa que ele ainda está em relação direta com o meio terrestre, mas, ao mesmo tempo, está despojado do corpo carnal e revestido unicamente do corpo etéreo. Basta, pois, que dirija o pensamento a determinado lugar, para que seja instantaneamente transferido para onde o leva o seu desejo. O primeiro pensamento de teu irmão foi dirigido, com grande afeto, à sua mulher e seu filhinho, achou-se, portanto, instantaneamente com eles, estando ainda impregnado de fluidos humanos, pôde vê-los como com os olhos do corpo. Além disso, refere teu irmão, vi passarem diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida, em os quais me comportara mal. Trata-se de um fenômeno muito notável da existência espiritual. Geralmente, isso preludia a sanção a que todos nos temos que submeter, pelo que toca às nossas faltas. A visão se desenrola diante de nós num rápido instante, mas nos oprime pelo seu volume, nos abala e impressiona pela sua intensidade. Quase sempre, vemo-nos tais quais fomos, do berço ao túmulo. Não me é possível dizer-te como isso se produz, porém, a razão do fato reside numa circunstância natural da existência terrena, durante a qual toda ação que executamos, todo pensamento que formulamos, quer para o bem, quer para o mal, fica registrado indelevelmente no éter vitalizado que nos impregna o organismo. Trata-se, em suma, de um processo fotográfico, com isto imprimimos e fichamos vibrações no éter e este processo começa desde o nosso nascimento. Teu irmão continua referindo como encontrou o pai. Tudo isso se produziu num instante do vosso tempo, mas, para ele, que calculava o tempo pela intensidade e pelo concurso dos acontecimentos, os segundos pareceram horas. A princípio, não reconheceu o pai, o que frequentemente acontece. Com efeito, os desencarnados não esperam encontrar-se com seus parentes, ao demais, o aspecto destes tem geralmente mudado. Entre nós também existe um desenvolvimento do corpo etéreo. Um bebê cresce até chegar à maturidade. Contrariamente, um velho alcança seu turno à idade viril, rejuvenescendo. Vosso pai morreu na plenitude da idade adulta, apesar disso, o filho não o reconheceu, porque muitos anos haviam passado e o pai atingira, no mundo espiritual, um estado de radiosa beleza. Reconheceu, todavia, assim é que ele lhe dirigiu a palavra. Ninguém pode enganar-se no mundo espiritual. A outra afirmativa de teu irmão é de si mesma clara. Observa ele. Eu podia ver o que pensavam os meus camaradas. O fato se dá porque na vida espiritual a transmissão do pensamento é a forma normal de conversação entre os espíritos, depois, porque muitos pensamentos se exteriorizam da fronte daquele que os formula, revestindo formas concretas, correspondentes à ideia pensada, formas que todos os espíritos percebem. Informou-te, afinal, de que vivia com o pai, na habitação deste último. É absolutamente exato. Já noutra mensagem te expliquei que no mundo espiritual o pensamento e a vontade são forças por meio das quais se pode criar o que se deseje. Paro aqui com as citações. Compreende-se que outros informes se encontram concordantes com análogas afirmações contidas em outras coleções de revelações transcendentais, porém, como geralmente se trata de informações concernentes à existência espiritual propriamente dita e que, portanto, escapam aos limites que me tracei nesta obra, devo dispensar-me de as reproduzir. Em todo caso, os informes que transcrevi deveriam bastar, para a confirmação da grande verdade que ressalta dos casos dos médiuns improvisados, inteiramente ignorantes das doutrinas espíritas e que, não obstante, recebem mensagens concordantes, em que todos os detalhes coincidem com as outras narrações do mesmo gênero.
Há aí uma verdade que se impõe à razão e que força reconhecer-se que, assim sendo, as personalidades mediúnicas que se comunicam não podem ser personificações subconscientes, caso em que, é claro, deveriam contradizer-se mutuamente. Têm elas, portanto, que ser consideradas como espíritos de mortos, que tiram de uma experiência comum as informações que dão, o que lhes explica a concordância. Está entendido que, quando se fala de concordâncias, não há esquecer que devem ser consideradas relativamente às condições espirituais em que se acham as personalidades que se comunicam, isto é, que uma entidade desencarnada, moralmente normal, se achará de acordo com as outras entidades que participam da sua natureza, quanto à descrição que fazem do meio radioso onde se encontram. Contrariamente, uma entidade moralmente depravada estará de acordo com todas as outras entidades que participam da sua natureza, quanto à descrição do meio tenebroso onde se encontram. Lembrarei, finalmente, que são assaz numerosos os casos análogos ao que acabo de citar em que o médium não conhecia as doutrinas espíritas. Já citei alguns e ainda citarei outros. Entretanto, cumpre-me recordar que o assunto muito circunscrito com que aqui me ocupo não me permite fizer ressaltar, em toda a sua cumulativa eloquência, o valor decisivo no sentido espírita dos casos desta espécie. Não o esqueçamos. Falta-me agora acrescentar 2 palavras de comentário a uma afirmação do espírito guia. Aludo aos processos psicofisiológicos pelos quais as vibrações correspondentes às nossas ações e pensamentos se gravariam e fichariam no corpo etéreo, o que constituiria o substratum da memória integral, existente na subconsciência humana. Observarei, a este respeito, que as afirmações do espírito guia concordam com as indicações dos psicólogos e dos fisiologistas. Estes, com efeito, para darem ideia da maneira pela qual se cria e funciona a memória fisiológica normal, assim como a memória integral subconsciente, cuja existência reconhecem, falam igualmente de vibrações do pensamento, que se gravam de modo indelével na substância cerebral. Apenas neste último detalhe se nota uma discordância entre as indicações dos psicólogos e os ensinos do espírito guia, segundo quem as vibrações do pensamento se gravariam e fichariam inapagavelmente no éter vitalizado que constitui o corpo etéreo. Acrescentarei que esta última explicação do fenômeno deve certamente ser verdadeira, para o caso da memória integral sobreviver à morte do corpo. Aliás, se nos lembrarmos de que a substância cerebral existe em condições de processos permanente e rápido de transformação, de eliminação, de renovação, não vemos bem como se possa admitir que ela guarde inapagavelmente as vibrações do pensamento, constitutivas da memória normal e da memória integral subconsciente. Nestas condições, forçoso é convir em que a afirmação do espírito guia tem por si todas as probabilidades de ser verdadeira. Essas probabilidades são ulteriormente corroboradas, desde que se considere que a indicação dos psicólogos é impotente para explicar o fato de existir, na subconsciência humana, uma memória integral maravilhosa, que se conserva ociosa e sem utilidade durante a existência terrena. Uma vez que, aceitando-se a explicação da entidade que se comunica, essa dificuldade não se apresentaria, daí se deveria inferir que a memória integral subconsciente permanece ociosa e sem utilidade durante a existência terrena, porque representa a memória normal da existência espiritual, à espera de emergir e manifestar-se em um meio apropriado, depois da crise da morte, do mesmo modo que as faculdades supranormais subconscientes se conservam inoperantes, no curso da existência terrena, porque representam os sentidos, de antemão formados, da existência espiritual, à espera de emergirem e exercitarem-se no meio espiritual, ao mesmo tempo que a memória integral, após a crise da morte,